vocês todos que estão aqui, peguem uma caneta, peguem um pedaço de papel, porque nós vamos refutar a teologia da prosperidade baseado unicamente na palavra de Deus, naquilo que Jesus e os seus apóstolos ensinaram. Porque a teologia da prosperidade nasceu no inferno, no coração de Satanás, para enganar aquele que se diz cristão. E hoje nós vemos a grande maioria, se não 98% de todas as igrejas que dizem ser cristãs, vivendo essa famigerada, miserável teologia da prosperidade. Ela não tem base bíblica do Novo Testamento. Ela se baseia em textos do Antigo Testamento e que são não para os cristãos, não como doutrina para os cristãos, mas são dirigidos e ali estão para o povo de Israel e não para o cristão. Por isso, você não vê naquelas igrejas que vivem a teologia da prosperidade, elas se basearem em ensinos e doutrinas que Jesus e os apóstolos ensinaram, mas somente usando textos do Antigo Testamento fora do seu contexto. E cometem profundas e terríveis heresias. Veja bem, eu uso inicialmente um texto do Antigo Testamento, Provérbios 22, 2, onde está escrito, Provérbios 22, 2, o pobre e o rico se encontraram, e a ambos fez o Senhor. Veja bem, o pobre e o rico se encontraram, mas a ambos fez o Senhor. A teologia da prosperidade quer ensinar que riqueza significa favor de Deus. Riqueza material significa favor de Deus, significa bênçãos de Deus, quando não é isso que a palavra de Deus ensina. Por isso, o que eles fazem, eu repito mais uma vez, cometem terríveis heresias, dizendo ser em nome de Deus. O Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja, tão somente o Novo Testamento. Você não pode criar doutrinas para a igreja baseadas no Antigo Testamento, mas tão somente no Novo Testamento. Veja bem, o rei Davi era rico? Sim, tremendamente rico, riquíssimo. O profeta Elias era rico? Não, muito pobre. O profeta Jeremias era rico? Em hipótese alguma. O profeta Samuel era rico? Também não. E todos eram filhos de Deus? Com certeza. Com certeza que eram. Portanto, prosperidade material não significa favor de Deus, não tem nada a ver com bênçãos de Deus. E já entrando no Novo Testamento, nós vemos João Batista. Ele era rico? Em hipótese alguma. E, no entanto, Jesus disse, se referindo a João Batista, que ele era o maior de todos os profetas, que ninguém que nasceu de mulher era como ele. Agora escreva aí e guarde isso no seu coração. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante. É Jesus que está ensinando e já está refutando essa teologia da prosperidade. Ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E por quê? Ele diz, explica, o porquê disso no versículo seguinte. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqueles que amam a riqueza, aqueles que
vivem em busca da prosperidade material, têm o seu tesouro aqui. Então o seu coração também está aqui. E, portanto, vão ficar aqui. E ele, no versículo 24 deste mesmo capítulo, veja o que ele coloca para que fique bem claro para todos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E ele termina dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. E Mamon é um termo aramaico que significa muita riqueza neste mundo. Mas não fica só nisso. Em Mateus capítulo 8, versículo 20. Mateus 8, versículo 20. Assim como também está em Lucas 9, 58. Veja bem, quando o escriba se aproximou de Jesus e disse: mestre, onde quer que for, eu te seguirei. Veja a resposta de Jesus. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você não sabe, eu agora coloco para você. Deus é todo-poderoso, Deus é rico, com certeza. Mas Jesus, como homem, Jesus, como Filho de Deus, era pobre. E esta foi uma das causas que os fariseus o questionaram e foram contra ele. A teologia da prosperidade atualmente está fazendo com que as inúmeras igrejas que a vivam também como os fariseus antigos. É a mesma coisa. É o mesmo ensino herético dos fariseus do tempo de Jesus. Só que agora está cada vez mais profundo, pegando mais gente, sendo pior, atingindo mais pessoas. O que você vê por inúmeros lugares que você anda? Campanhas e mais campanhas ditas de prosperidade. Você não vê campanhas de santidade. Você não vê campanhas de pare de pecar, volte para Deus, arrependa-se do seu pecado. Você não vê isso. Mas você vê campanhas de prosperidade. E ele continua. Em Mateus, no capítulo 19, quando no episódio do jovem rico, logo em seguida, quando o jovem rico se afasta, veja o que Jesus diz aos discípulos. Mateus 19, o 23 e o 24, que é a mesma coisa que se encontra em Lucas 18, 24 e 25. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil, muito difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Este é o ensino de Jesus sobre a prosperidade, sobre aquele que ama a riqueza sobre todas as coisas e busca a riqueza antes de qualquer coisa, porque Jesus diz em Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas as coisas que você necessita. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus. E ele continua, voltando até em Mateus 11. Todos esses textos você encontra em Mateus, encontra em Marcos, encontra em Lucas. Veja o que ele vai nos ensinar agora. Em Mateus 11, versículo 5. Veja bem, guarde isso no seu coração. Isso foi quando João Batista enviou 2 dos seus discípulos para perguntarem a Jesus se Jesus era o verdadeiro Messias, aquele que eles estavam esperando, ou que eles deviam esperar outro. Veja a resposta de Jesus. Mateus 11, 5. Ele respondeu aos discípulos de João Batista: os cegos veem,
e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e agora ele termina assim: e aos pobres é anunciado o Evangelho. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Como questionar o ensino de Jesus? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. De maneira alguma. E também em Mateus 26, nós vamos ler também como que ele fala claro sobre isso. Aqui é quando uma mulher vem e derrama sobre ele aquele vaso de alabastro. E os discípulos, principalmente Judas, como diz o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 8, mas também em Marcos 14, 7, a mesma coisa, eles disseram o seguinte para ele: veja bem, eles queriam, e os discípulos vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Veja bem, por que desperdiçar com Jesus? Olha o que eles estão falando. Pois este unguento pode vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Veja bem agora. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Olha a resposta de Jesus, no versículo 11. Os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim não. É Jesus falando. Não é teólogo nenhum, é Jesus falando. Ele continua dizendo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando ele volta a Nazaré e entra na sinagoga e pega o livro do profeta Isaías, ele pegou para ler o capítulo 61, versículo 1 ao 3, que descreve ali o ministério de Jesus. E veja bem o que ele fala. Lucas 4, versículo 18 em diante. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para, primeira coisa, para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E no versículo 21 ele diz, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A primeira coisa que o Senhor diz, o Espírito do Senhor é sobre mim. E por quê? E para quê? Pois que me ungiu, para quê? Primeira coisa, evangelizar os pobres. E ele vai continuar dizendo, em Lucas 12, no versículo 15, quando da parábola do rico insensato, Jesus fala algo muito sério a respeito disso, para os discípulos, para o ensino, para eles e para nós também. Veja bem o que o Senhor fala. E disse-lhes, Jesus falando, acautelai-vos e guardai-vos a avareza, porque a vida de qualquer um, ou a riqueza de qualquer um, não consiste nos bens que ele tem. A riqueza de qualquer um não consiste nos bens que ele tem. Lucas 12, 15. E assim ele fala claro. E não só Jesus, os apóstolos também. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 15, versículo 19, ele fala o seguinte, isso eu quero ler. Quero ler bem claro, porque aqui nem é Jesus, é Paulo. E Paulo era fariseu, era rico,
era poliglota, mas com Jesus. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, ele diz que deixou isso tudo de lado, porque para ele isso nada vale. O que importa para ele é o conhecimento de Jesus Cristo, que ele tem tudo isso. Ele tinha antes como esterco. Veja bem o que ele fala. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Veja bem. Se esperarmos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não adianta professar o nome de Cristo, dizer ser cristão, mas viver buscando tão somente as coisas deste mundo. É impossível. Você está negando o que Jesus ensinou. Nessas poucas citações que dei, você não é cristão. Eu repito essa citação de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É aquele apóstolo Paulo que todos admiram. Então, se todos admiram, por que então não fazer como ele? Para que aquilo que está também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, possa acontecer. Quando ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E continua. Veja bem agora Tiago. O que Tiago diz na sua carta, logo no início dela. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 10. Escreva isso e guarde isso no seu coração. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler antes, no versículo 9. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Por quem? Por Deus. E o rico em seu abatimento. Porque ele passará como a flor da erva. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. E não fica nisso. Tiago novamente diz, no capítulo 2, versículo 5. Olha bem o que ele fala aqui. Olha a advertência que ele nos dá. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Veja bem. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago falando, é a palavra sagrada de Deus, é a sagrada escritura ensinando sobre o que fazer e sobre o que não fazer. É indo contra, literalmente, a teologia da prosperidade. E não ficou só nisso. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele nos fala algo muito forte sobre aquilo que já ocorre hoje, que já está ocorrendo no meio cristão, ou dito cristão, porque neste meio onde se faz isso, este meio não é cristão. Diz ser, mas não é. Pois não vive o ensino de Cristo, não vive o santo evangelho de Cristo, não vive a mensagem da cruz, não vive o ensinamento de Cristo, e muito menos dos apóstolos. Veja bem, segunda carta de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. Guarde isso, escreva. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, heresias que levam ao inferno. Perdição é a morte eterna. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É isso que aguarda todos esses que fazem isso. E muitos seguirão as suas dissoluções ou as suas práticas lascívias, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja bem,
blasfemar o caminho da verdade. E aí ele continua, olha o versículo 3. E por avareza, amor ao dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas. Farão de vós negócio com palavras fingidas, mas sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. A sua perdição não dorme. Ela ocorrerá. E mais, veja bem agora, esse texto eu deixei para o fim, da primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. Veja bem o que o amor ao dinheiro, o que a avareza, o que a teologia da prosperidade faz. Guarde isso, leia depois, reflita, medite. Peça ao Espírito, se você é adepto da teologia da prosperidade, deixe de ser. Primeira e única coisa que eu faço, deixe de ser. Peça perdão a Deus dos seus pecados e se volte para a genuína palavra de Deus, para o genuíno evangelho de Cristo, para o genuíno ensino dos apóstolos do Novo Testamento. Veja bem, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6. Olha bem o que ele vai falar agora. Mas é grande o ganho com a piedade, da piedade com contentamento. É grande o ganho da piedade com contentamento, com alegria, você sendo piedoso. E ele continua, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Nada trouxemos e nada vamos levar. E agora ele continua, tendo porém sustento, veja bem, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É o que Jesus diz em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, todas as coisas que você necessita. Portanto, você será sustentado pelo Deus Todo-Poderoso se dele você viver na dependência pura e completa. E continua no versículo 9. Olha agora o que a teologia da prosperidade e os avarentos fazem e o que para eles está reservado, porque estão indo contra a sagrada palavra de Deus. E guarde isso. Está escrito, e é assim que Deus diz, que a minha palavra permanece para sempre. Está nos céus e permanece para sempre. A mesma coisa Jesus diz, quando no sermão escatológico. Permanecerão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Perdão. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Permanecerão para sempre. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas cobiças loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Isso é para onde a teologia da prosperidade leva os seus. Veja bem, os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas cobiças loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição e ruína. E ele vai dizer por quê no versículo seguinte. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Isso, a avareza, vai fazer com que haja dor, sofrimento, que não era necessário. Porque se não for aqui, vai ser depois. Portanto, não se esquecendo de uma coisa, o que está em Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Aquele que plantar na carne, colherá a corrupção. Mas aquele que plantar no Espírito Santo, colherá a vida eterna. Portanto,
esses não colherão a vida eterna, esses colherão a corrupção e a morte eterna. E ele continua no versículo 11, ensinando a Timóteo, dizendo o seguinte: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Veja bem o que ele está dizendo. Veja bem o que o apóstolo Paulo está dizendo para o jovem Timóteo, o seu filho na fé. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Olha o que ele ensinou ao jovem Timóteo. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. E por último, veja bem o que João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 em diante, ele diz: porque esses que estão vivendo a teologia da prosperidade estão fazendo exatamente isso que está aqui. E veja o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Não ameis o mundo, mas não é só o mundo, nem o que no mundo há. Veja bem. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não é amado por Deus. Ele está rejeitando a Deus. Ele está rejeitando a palavra de Deus. Está rejeitando o ensino de Cristo. Está virando as costas para Deus. E ele continua: porque tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E ele continua: e o mundo passa, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, vive na eternidade com Deus. Mas aquele que ama o mundo, vive a eternidade no inferno. Este é o ensino do Senhor, que vai literalmente contra a teologia da prosperidade, que eu digo mais uma vez, é a famigerada, triste teologia da prosperidade, que não tem nada de cristão nela, em hipótese alguma.